Estamos aqui para falar com o ginecologista Dr. Paulo. Ele vai nos falar sobre a pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte ou anticoncepção de emergência. É uma situação, como o próprio nome diz, usado só em casos de emergência, certo? Porque é uma alta dose de hormônio tomada num dia só. Comparando a pílula do dia seguinte com uma pílula que a gente usa regularmente, por exemplo, a mini pílula de progesterona que a gente dá para aquela mulher que tem mais de 40 anos ou para aquela mulher que está amamentando, equivale a tomar 10 comprimidos daqueles comprimidos num dia só para ter uma ideia da alta dosagem hormonal que é. Então, isso pode causar muita dor de cabeça, pode causar hemorragia, pode causar até gastrite e vômitos, certo? Então, assim, ela deve ser usada em situações como caso de romper a camisinha, caso daquela mulher que esqueceu de tomar a pílula que tomava normalmente, outra questão, assim, a questão de estupro, certo? Medo de gravidez. Paulo, eu posso tomar a pílula frequentemente? Ela não deve ser usada de maneira frequente por causa dos efeitos colaterais, mas existem mulheres que acabam tomando todo mês. Isso não diminui a eficácia dela. Ela aumenta o risco da pessoa ter uma trombose ou ter outros problemas de saúde, certo? Como é que se toma a pílula do dia seguinte? Ela deve ser tomada o mais próximo possível do ato sexual, certo? Sendo mais eficaz. Existem pílulas que eram 2 comprimidos, tomava um na hora que lembra e outro 24 horas depois. Hoje já existe uma maneira de tomar o comprimido, que é igual às 2 dosagens, de uma vez só. E a eficácia dela diminui muito a partir de 72 horas depois da relação sexual, baixando para menos de 75%. Muito obrigada, Dr. Paulo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir para difundir conhecimento, né? Lembrando que na adolescência a melhor maneira de prevenir uma gravidez é a pílula tomada regular diária, associada à camisinha, no sentido de evitar doenças sexualmente transmissíveis, certo? Daí o HPV, AIDS e várias outras, certo? Então a gente coloca à disposição toda vez que for necessário. Tá bom, obrigada. Mauro, o que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Nada a declarar. Você não tome nada? Nunca tomei. A sua esposa nunca usou? Nunca usou. Mas por isso que ela teve filho? Não, foi só por isso, né? Foi por que então? Foi por que então? A gente queria ter filho, né? Ah, tá bom então. Obrigada, Mauro. Tá bom então. Dani, o que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Não sei, nunca usei, não sei como funciona, mas deve ser alguma coisa que deve dar certo. Não sabe por que... Dani, o que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Eu sou contra a pílula do dia seguinte. Por quê? Porque eu acho que uma vez que foi gerado o negócio ali, querer matar, tipo, tirar uma forma de aborto pra mim. Tá bom, muito obrigada. Beijo. Camille, o que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Bom, o que eu sei sobre a pílula do dia seguinte é que não é 100% de segurança, que a mulher, né, vai ter uma forma de gravidez, mas que é uma opção, né, para a pessoa que teria uma gravidez desejada. Essa é a informação que eu tenho. E também, se você acaba usando ela mais de uma vez, ela pode também não ter o mesmo efeito de como a primeira vez. Mas também não tenho certeza do que eu sei dela. Tá bom, obrigada. Professor Luciano, o que o senhor tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Tá bom,
Não. A pílula de seguinte pode ser considerada método abortivo, já que ela impede também, ela pode impedir a anidação do ovo na parede do útero. Certo? Então há uma discussão sobre a pílula de seguinte ser um método abortivo ou não, né? Mas a princípio é um outro método anticoncepcional, um método de prevenção de gravidez, assim como o DIU, como o próprio preservativo, como a pílula anticoncepcional, e há outros métodos como a pílula de desvio também para evitar gravidez indesejada, como a gente já falou. Nós fizemos o prazer de entrevistar o diretor da nossa escola. Obrigado. O que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? É muito boa. Você já usou? Já usei. Muito tempo? Não, muito tempo. Você conhece, assim, Eu para dar usei, informações? Sim. Tu tomas ela, depois do ato sexual, e ela tu pode tomar até 72 horas após o ato sexual. Então, Usando camisinha, isso, além de tomar pílula, tu tem que usar camisinha, né? Não esquecemos de usar camisinha. muito obrigada. Marilene, o que você entende sobre a pílula do dia seguinte? Pílula do dia seguinte, para mim, também é uma forma de aborto. Douglas, o que você entende sobre a pílula do dia seguinte? Bom, a pílula no dia seguinte é um contraceptivo de emergência que deve ser usado só em casos de urgência, né? Não deve ser usado frequentemente e é uma bela uma invenção do homem. Tá bom, obrigada. Maiara, o que você entende sobre a pílula do dia seguinte? Bom, a pílula do dia seguinte ela é um método contraceptivo de emergência, então se a mulher teve relação sexual sem nenhum outro método contraceptivo, ela vai na farmácia no outro dia, toma essa pílula e essa pílula ela vai então impedir uma gestação indesejada, né? Só que tem que cuidar ali para não sempre que você vai tomar essa pílula depois da relação sexual, você não pode esperar muito tempo, porque daí essa pílula vai perder a eficácia dela. Tá bom, obrigada. Rosa, o que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? É um método anticoncepcional, né, novo, na realidade, usado há pouco tempo, só que estão fazendo uso, eu acho, uso indevido, na realidade, né, que devia se prevenir com outros métodos para não ter que usar esse tipo de anticoncepcional. Mas, por via das dúvidas de uma gravidez indesejada, é melhor, então, essa pílula é o seguinte, né, tem que tomar direitinho, a primeira pílula antes de 24 horas, completar, teve a relação sexual, tem que tomar essa pílula 24 horas antes, né, desse período, 72 horas depois, a outra pílula. Então, duas para fechar o ciclo. É um mal necessário, na realidade, mas é válido, eu acho, do que uma gravidez imprópria, indesejada. Tá bom, obrigada. Boa tarde, estamos aqui com o seu Mauro e nós vamos perguntar umas coisas pra ele. Sim, Mauro, o que você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Quem? Gravei tudo errado aqui. Estamos aqui com o Mauro e nós vamos perguntar uma pergunta para ele. Não perguntar sobre a pílula do dia seguinte? Eu sou contra, que é uma forma de aborto. Não exatamente. Por que não? Porque eu não posso dizer não. É porque tá. É vídeo ou ver? Você tem a dizer sobre a pílula do dia seguinte? Ai, o que você tem sobre a pílula? Ai, mãe, corta. A dança do Siri.